certeza absoluta que não tem mais muito tempo. Não adianta nós iludirmos você que vai dizer que tem muito tempo, não. Nos resta pouco tempo. E o pouco tempo que nos resta, querido, nós temos que nos encher da presença do Espírito Santo, porque está chegando o momento. O tempo está se fechando, irmãos. Esse ano é um ano diferente. Não só um ano diferente para os judeus, não só um ano diferente para a humanidade, como é um ano diferente para a igreja. É um ano crucial. Nunca na história da geração desse século, nunca aconteceu tanta perseguição. Pode olhar, querido, para a história. Perseguição em massa como está acontecendo, nunca houve, irmão. A Síria toda, não é um pouquinho da Síria. O país está acabado. Milhares e milhares de pessoas morreram e tiveram que fugir do seu país. Você vai ver, eu sei que teve a Segunda Guerra Mundial e morreu milhares e milhares, só de judeus, parece que foi mais de 2 milhões. Mas eu vou falar para vocês, querido, eu vou dizer para os irmãos, não nos resta muito tempo. Não nos resta, não adianta mais. Não adianta mais você colocar planos daqui para 10 anos, não, irmão. Não adianta, querido, eu estou falando com toda a convicção do meu espírito. Pode ler a Bíblia, não adianta você planejar daqui para 10 anos, não. Esse ano é um ano diferente. Quando nós viramos o ano, eu já senti que esse ano seria diferente. Seria muito diferente. Veja o que Deus fez para nós nesse ano. Veja o que o Espírito Santo está fazendo. Pode olhar, irmão, assiste o jornal. Assiste o jornal, que é secular. Veja os noticiários cristãos. Ouve mensagem de homens de Deus que estão falando pelo Espírito. Ouça. Você vai ver, não tem outra linguagem. É preparando a igreja, está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito e abandona o pecado. Que você se arrependa dos seus pecados, que você volte à prática das primeiras obras. Não tem outro. Quem está falando pelo Espírito está nessa direção. Quem o Espírito Santo está usando não está falando de prosperidade financeira, não está falando de enriquecimento financeiro, não está falando de herdar essa terra que está corrompida, não está falando nada disso, irmão. Está dizendo, se prepare, se encha do Espírito, abandone o teu pecado, porque é aquele momento que chegou. Quando tem uma palavra para Israel, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse chegou o momento. Não tem mais tempo, irmão, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Nossas decisões, elas têm que estar totalmente, 100% direcionadas pelo Espírito. Porque qualquer atitude nossa fora da vontade de Deus pode nos trazer muitos prejuízos. Pode trazer situações de catástrofe espiritual para a nossa vida, de nós perdermos o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito importante, querido. Eu sinto muito na madrugada, essa madrugada de ontem para hoje, né, que hoje se inicia na verdade, está fechando os 7 anos, que é o Shemitah, está entendendo? E, na verdade, se inicia também o jubileu. Mas o Shemitah ele é de 7 em 7 anos. Todo 7 anos tem um Shemitah. Só que esse aqui ele é muito diferente. Porque esse aqui ele se encontrou com o ano do jubileu. Então, é muito significativo espiritualmente falando. É demais significativo, não só para a humanidade, como para a igreja. Porque se está falando de um descanso, está entendendo? Está se falando de um descanso. E quem é o nosso descanso, irmão? Quem é o nosso Shabat? É Jesus. Ele é o nosso Shabat. Quando Deus fala lá no Gênesis e falou que o homem trabalharia 6 dias, e no 7º dia ele ia descansar. Descansar. Então, está entrando o ano, esse ano se iniciou um tempo de descanso e um tempo de liberdade, da libertação. Está entendendo? Da restauração. E Jesus só iria voltar quando restaurasse todas as coisas.
Restauração, e quando se fala de restauração, não está se falando de coisas humanas, de governo humano, de restauração humana, não. Está se falando de um governo divino, das Escrituras. Israel está esperando o Messias. Israel está esperando o Yeshua. Estão esperando o Messias. Você vai ouvir, tem 2 rabinos, um já morreu, o outro está vivo. Ele diz o seguinte: nós devemos nos preparar. Ele fala, uma das palavras que ele diz assim, nós temos que nos arrepender. Ele fala assim mesmo, o que está vivo. Nós temos que nos arrepender, porque o Messias está voltando. E Israel, o povo judeu do mundo todo, está subindo para morar em Israel. Não é para adorar em Israel, é para morar em Israel. Porque quando o anticristo se manifestar, os judeus têm que estar tudo no Monte Sião, tudo lá no monte. Desde o ano passado, os judeus estão subindo para Israel, estão abandonando os países que eles estavam, vendendo suas propriedades, estão mudando para Israel. Tudo isso, querido, é cumprimento da palavra de Deus, tudo isso é cumprimento da profecia. Então, nós não podemos, irmãos, ignorar, porque Deus está falando, Deus está apontando, Deus está mostrando, e Ele disse, olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Olhai para a figueira. E nós não podemos deixar de olhar para a figueira e nem olhar para a igreja, porque existem dois sinais na terra. 2 sinais, é Israel e a igreja. Israel e a igreja, eles são 2 sinais para nós. Nunca a igreja se tornou tão fria, tão mundana, tão profana. Está entendendo? Porque a Bíblia fala, o amor de muito vai esfriar. Muitos procurarão se pastorear a si mesmo. Gente, tem centenas de pessoas cristãs que não frequentam mais igreja nenhuma. Elas congregam dentro da sua casa porque se decepcionaram com homens, com estrutura. Nunca você vai ver tanta gente endurecida no seu coração, pessoas que já provaram da graça, endurecidas. Nunca numa geração, querido, se blasfemou tanto. Nunca você vai ver o que os homossexuais estão fazendo com símbolos cristãos. Essa perseguição deles com os cristãos. Nunca você vai ver as pessoas não terem temor, elas perderam o temor. Então, não nos resta mais muito tempo, irmãos. E o tempo que nós temos, nós devemos buscar a nossa vida diante do Senhor, porque Ele tem a nossa vida. Só Ele pode nos dar a vida e a garantia. Pecado não é para se guardar, pecado é para se confessar e abandonar. Não guarde pecado, não, confesse e abandone. Pastor, eu não sinto arrependimento. Busque, Espírito Santo gera um arrependimento genuíno dentro de mim, para que eu confesse e não volte mais a pecar. Esteja esperando, irmão, qualquer hora, qualquer momento, querido. Qualquer hora, qualquer momento, o Senhor vai arrebatar a sua igreja desse planeta. Qualquer hora e qualquer momento, o Senhor vai arrebatar a sua igreja desse planeta. E nós temos que estar preparados para isso. Senão vamos sofrer muito na grande tribulação, irmãos. Vamos sofrer demais. Dizendo a palavra de Deus como nunca aconteceu, nunca houve. Vai ser o momento do inferno reinar sobre a terra. O Espírito Santo. As pessoas vão buscar a palavra, elas não vão mais encontrar, porque não haverá mais revelação, porque o Espírito Santo foi levado. Está entendendo? Querido, não vai ser fácil. Já não é fácil. Não é verdade? Já não é fácil. É uma luta constante que nós temos com o sistema global, sistema mundial, sistema econômico, sistema religioso. Já não é fácil. Imagine quando o Espírito Santo, quando o Senhor arrebatar a igreja, o Espírito Santo for junto. Não será fácil, irmão. Esse é o tempo. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo, como a Bíblia fala, como se passando pelo fogo.
Se a nossa salvação, ela precisa passar pelo fogo, para nós sermos aprovados, sabe? Vale a pena, irmão, vale a pena passar por esse fogo, para ser purificado, aqui dentro do nosso interior, está entendendo? Aqui dentro do nosso espírito, onde está o selo de Deus, a presença do Espírito Santo está aqui dentro, está aí dentro de você. Ele é o selo de Deus na nossa vida, para a nossa salvação. Muito mais do que nunca, nós devemos valorizar, para chegarmos até o pódio, irmãos, para pegarmos nossa coroa. Muito mais do que nunca, queridos. Muito mais do que nunca. Se você tinha planos para a tua vida daqui a 10 anos, sinto muito em falar para você, você não vai alcançar, irmão. Não vai, porque o Senhor vai te levar. A não ser se tu quer ficar aqui. A não ser se tu quer ficar aqui para realizar isso. Que eu acho não, vai ser impossível na grande tribulação. Não, as pessoas vão procurar a morte. Elas não vão procurar mais ganhar dinheiro, não. Elas vão procurar morte. Elas vão querer a morte para aliviar o sofrimento. Elas vão procurar isso. A Bíblia fala que elas vão para baixo de caverna, de monte, para os montes. E a Bíblia ainda fala o seguinte, que não vai ser só pequenos, será governadores, será presidentes, pessoas que vão fugir para buscar a morte que elas não vão aguentar, porque nem todos vão ceder ao governo do anticristo. Nem todos vão querer, então eles vão tentar fugir disso. Vão tentar escapar, e não tem como, irmão. O mundo já está preparado. Satélites e mais satélite, a NASA já preparou todo. O ISIS, o negócio dos terroristas, são inimigos dos Estados Unidos, não são? Pois eles vão se tornar melhores amigos no governo do anticristo. Entendeu? Porque os Estados Unidos não vai querer perder. Eles vão pensar o seguinte, eu vou me unir a esse governo para trazer paz para o mundo. Porque a pregação do anticristo é a paz e segurança. É duas coisas ele vai falar. Eu vim trazer paz e segurança. Pode perguntar para todo a Miss Mundo. Qual é antes se falava paz mundial. Toda criança. Paz mundial. E Jesus falou, quando vocês ouvirdes de paz e segurança, aí que o negócio pega. As pessoas dizem, meu Deus, resolver o problema do mundo, paz e segurança. Aí ele vai quebrar a aliança, porque ele é o diabo encarnado. Ele vai quebrar a aliança. Tu está entendendo? Então você vê hoje os Estados Unidos lutando contra, eles vão ser amigos. Está sendo preparado para isso. Grandes religiões, que eu não vou estar falando aqui de maneira nenhuma, falando que é esse Papa aqui, mas é a maior religião mais forte do mundo, é a Igreja Católica, vão todos se unir, irmãos. Vão todos se unir. Infelizmente, querido, isso vai acontecer, irmão. Essa geração aqui de 13, 14 anos está vivendo um momento crucial da humanidade. Entendeu? A Bíblia fala, ai das grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando. Tu está entendendo? E ele diz assim, olha, tomara que a fuga de vocês não seja no inverno. Peça para que não seja no inverno. Está entendendo? Porque esse nosso frio aqui ainda é pequeno perto da Europa, queridos. Ainda é pouquinho perto da Europa. Imagine, irmão, eu assistindo os refugiados, parece que você está assistindo um filme. É sério. Parece que aquilo não está acontecendo. Parece que você está assistindo um filme. Agora imagine isso quando o mundo todo estiver assim, fugindo. É loucura, querido, é loucura. As pessoas vão querer ir para perto da família e não vão conseguir, irmão, porque só compra e vende quem tiver a marca do anticristo. Comprar passagem para viajar não vai adiantar, não. Só quem tiver a marca do anticristo, compra e venda. Pode ler a palavra de Deus. Vai ter que ser marcado e muita gente vai ceder. Muitos cristãos vão ceder, irmão. Vão ceder que eles não vão querer morrer de fome. Eles vão ficar com medo, vão querer ir para perto da família. Entendeu? Mas naquele dia tem que morrer para poder ganhar. Ou morre, ou recebe a marca. Então, é hoje, querido. É hoje. O dia é hoje. O dia, o momento é agora que nós estamos vivendo. O momento é agora de nós permitirmos o Espírito Santo nos encher.
Então, se você quer ler sobre o Shemitah, eu trouxe só a base bíblica aqui para os irmãos, tá? Porque nós não vamos falar muito, porque não dá tempo. Deuteronômio capítulo 15. Depois você lê em casa, anota, e você vai ler. Deuteronômio capítulo 15. Fala o que significa. Só que para o mundo é catástrofe econômica, porque são ciclos que se terminam e se começam. Para uns terminam, uns são abatidos e outros são elevados. Glória a Deus. Não fique com medo não, querido. Não fique com medo não. Vou te dar mais um alerta e chamar mais a tua atenção. Quer que a tua família seja salva? Se você nunca pagou um preço pela tua família em oração e jejum, comece a fazer isso. Apresentar diante do Senhor a tua família com jejum, com oração, com clamor, com quebrantamento, com arrependimento. Faça, irmão, porque esse é o tempo. Porque se Deus não salvar a tua família, eles são um forte candidato para ir para a grande tribulação. E eles não vão aguentar. Não pense que eles vão aguentar, querido. Eu vou falar para você. Não vai ser fácil para cristãos. Pessoas que já conhecem a graça do Senhor, pessoas que já tiveram experiência com o Senhor, não vai ser fácil para eles. Imagine para quem nunca provou. Esse é o tempo, irmão. Começa a pagar preço pela tua família, chorar diante de Deus em arrependimento pela tua família, para que o Espírito Santo convença a tua família, porque o Espírito Santo faz esse trabalho, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Faça isso pela tua família, querido. Se você ama a tua família, faça isso por eles. Apresentem, seja sacerdote pela tua família. Vá adiante do Senhor pela tua família. Com jejum, com oração, com quebrantamento, com humilhação. Chora diante deles. Gera a tua família no espírito. Gera eles no espírito, para eles serem salvos. Outro relato também. Nunca tantos judeus aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nunca aconteceu isso. Nunca. Eu vi um relatório de que milhares de judeus têm se convertido ao Evangelho. Milhares de judeus têm se convertido ao Evangelho. Então, nós não temos, irmãos, só está faltando algo crucial aí. Pouca coisa está faltando. Entendeu? E que eu acredito que Deus não vai demorar muito para fazer, não, porque Ele já está fazendo, Ele já está movendo, Ele já está agindo. O Espírito Santo já está agindo, querido, na vida da igreja, já está agindo. Ele já está separando a noiva. Ele já está separando a noiva para o casamento, porque vai ter duas noivas. Uma que está cheia, a vasilha e a lâmpada cheia, preparada, e outra que está lá, ela só encheu um pouco, e aí ela esperou, acabou o óleo. E a outra vai querer me dar óleo. Não, vá lá comprar. Aí o amado vem, o noivo vem. Está entendendo? Então vai ter duas noivas. Então vamos fazer parte, vamos buscar fazer parte da prudente, amém? Vamos buscar fazer parte da prudente, não que a que está aí tranquilinha, não, eu acho que o noivo vai demorar. Ele ainda vai demorar, vai dar tempo. Eu falo para vocês, irmãos, não vai dar tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo que a porta vai se abrir e vai fechar. Jesus não falou que a vinda dele será como no dia de Noé? Casavam, davam-se em casamento. Divórcio também nunca, como nessa geração, tanto divórcio. E casam e descasam. Compravam, vendiam. Vai ser num dia, como todo mundo está no trabalho, tudo numa boa. Vai ser assim, querido. O Senhor não vai vir no nosso sonho e dizer, Amélia, amanhã eu vou chegar. Vai ser como um ladrão. Jesus falou, se o ladrão avisasse, o pai de família ia ficar o quê? Esperando. A vinda de Jesus vai ser como no ladrão à noite. O ladrão não avisa, irmão. Se ele te avisasse, se ele avisasse, ninguém ia ser assaltado. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos que prestar atenção
e está atento a todos os sinais que o Senhor tem dado a essa geração. Ele está apontando, eu estou chegando, eu estou vindo, 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 eu estou vindo. Irmão, se você se cansar de ouvir palavras de arrependimento, se você cansar de ouvir palavras que você precisa morrer para você ganhar a tua vida em Deus, se você está cansado de que você precisa se sacrificar ao Espírito Santo, se entregar mais, se consagrar mais, se santificar mais, se render mais. Querido, se você se cansar, você tá impedindo que o Espírito Santo faça, porque se ele está falando isso, é porque ele está muito interessado de te salvar. O Jesus está muito, mas muito, muito, muito interessado de te salvar, irmão. Ele está demais interessado em você. Ele está demais interessado em que te receber naquele dia e dizer: bendito, venha benditos do meu Pai. Venha, servo bom e fiel. Ele está muito interessado de, naquele dia, querido, sentar com você à mesa. Naquele dia, naquela ceia, naquela grande ceia. Ele está muito interessado, irmão. Demais interessado. Então não se cansa. Diga: Senhor, que meu espírito beba mais, que meu espírito queira mais. Meu Deus, porque, querido, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe, irmãos, das minhas fraquezas, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe, querido, de coisas na nossa vida que nós precisamos entregar para Ele, renunciar por amor a Ele. Ele sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega teu futuro, teu amanhã, teu hoje, entrega para Ele. Diga: Senhor, eu estava planejando a minha vida. A partir de hoje eu não vou mais planejar a minha vida. Eu quero que o Senhor me direcione o que devo fazer, o que devo ser, porque não nos resta mais tempo, querido. Não nos resta mais tempo, irmãos. Não nos resta mais. É a tua vida, é a tua eternidade que está em jogo. É a eternidade da tua família que está em jogo. É a eternidade, querido, de pessoas que você ama que está em jogo. É a eternidade deles. Não tem mais como, irmãos, nós ficarmos brincando, poupando para herdar isso aqui. Isso aqui vai ser tudo para o fogo. Isso aqui é perecível. Isso aqui vai se corromper. Vai ser tudo destruído, irmãos. Mas o que Deus está construindo em você é para a eternidade. É para ser eterno. É para você herdar o eterno. É para você viver com o eterno. É isso que Ele está fazendo. Sabe, muito tempo, irmãos. Já vivemos muito tempo a nossa própria vida. Já planejamos os nossos planos para vivermos a nossa vida, não a vida dEle. Não a vida de Jesus. Falamos: não, Senhor, mas o que importa é o teu propósito na minha vida. Nós falamos isso, mas agimos diferente. Nosso comportamento é diferente. Nossas atitudes são humanas, humanistas, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor. Somos muitas vezes egoístas. Eu falo de mim, irmãos. Eu falo de mim. Quantas vezes eu sou egoísta? Penso em mim. Quantos de nós perde mais tempo orando por nós mesmos do que pelos outros? Orando pela nossa família. Orando pelas pessoas que nós conhecemos. Porque nós pensamos em nós. Até para se relacionar, nós pensamos só em nós. Mas nós devemos saber, agora a Damaris me deu uma palavra ali. Nós devemos saber que nós devemos cuidar de nós mesmos, mas também levar a salvação a outras pessoas. Orar por elas, querido. Orar por elas. Orar por elas. Orar por essas pessoas. Orar mesmo. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Ele instruía. Ele levava a palavra, mas também ele orava bastante. Sabe, irmãos? A oração move o coração de Deus. A oração traz, querido, a resposta da palavra. Traz a palavra, traz a promessa, chama a promessa, atrai a promessa. Porque a oração, querido, ela vai trazer a prática do que está retido. Nossa família está retida, irmãos. Os que ainda não foram salvos.
Jesus morreu por eles, mas eles precisam receber essa salvação. Lá onde eles estão, eles precisam ter um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Porque religião, ir para a igreja, não muda, gente, não muda. Aqui dentro, não. Só veste roupa, que eu já falei para os irmãos aqui de hipocrisia, de aparência. Mas aqui dentro, quantos aqui testemunharam de que estavam na igreja, mas poderiam ir para o inferno? Pelo amor de Deus! As pessoas precisam ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, com a senhoria de Cristo. Mudou um assassino em um libertador. Mudou a tua vida, mudou a minha vida. Tem mudado a vida de milhares de pessoas. Pode mudar a vida da nossa família. Pode alcançar a nossa família onde estiver, irmãos. Pode alcançar, pode acreditar, querido, se você nunca pagou um preço forte pela tua família, de rendição, de contristamento, já não é mais pelas tuas obras, já não é mais pelo teu sacrifício humano, mas você vai gemer no teu espírito, gerando a tua família em Deus, gerando no mundo espiritual, tomando posse, sentindo a dor do pecado deles, a transgressão que eles têm cometido diante do Senhor, que eles têm cometido pecado grotesco, irmão, que tem ofendido a Deus, ofendido a santidade de Deus. E você vai como sacerdote, porque era isso que o sumo sacerdote fazia. Ele entrava diante do Senhor pelos homens, levava o pecado, a transgressão. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, e Ele nos deu essa autoridade, porque o Cristo nos faz ser sacerdotes e chorar diante do Senhor pela nossa família. Senhor, eu gero a minha família no Espírito. O Espírito Santo me dá discernimento, me dá entendimento, que tipo de pecado eles estão cometendo, para eu confessar. Pode ver os profetas, todos, queridos, se identificavam com o pecado da nação. Todos. Não estavam pecando à medida do povo, mas eles confessavam: Senhor, contra ti temos pecado, temos abandonado os teus estatutos, os teus mandamentos, temos esquecido do Senhor. Esse é o tempo, irmão. É um tempo crucial para nossas vidas, porque também seria egoísta da nossa parte. Estamos sendo salvos, processados pelo Espírito Santo, e vendo a nossa família indo para o inferno, e vendo a nossa família ser presa por anticristo na grande tribulação. Não, querido. Precisamos ter contristamentos pela nossa família, pelas pessoas que nós conhecemos. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar uma grande colheita nesses dias. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Seja que tipo de pessoa for, nós vamos lá, irmão, nós vamos pregar o Evangelho para pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Vamos mostrar para elas, vamos levar o poder desse Evangelho para essas pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Sabe, querido, talvez nós não estávamos nessa prática, mas esse é o tempo dessa prática. Pregue o Evangelho, pregue, querido, pregue o Evangelho. O apóstolo Paulo falou em tempo ou fora de tempo, e esse é o tempo. Não é fora de tempo, esse é o tempo, irmão. Nós já deixamos de pregar há muito tempo, agora é tempo de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não é para pregar igreja, não é para pregar denominação, não é para pregar visão. O Evangelho, pegue o Evangelho e fale para elas, fale do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único que Ele tinha, o melhor que Ele tinha. Ele abriu mão para salvar você, para salvar a mim, miseráveis e pecadores. Pregue o Evangelho, irmão. Pregue, querido, o Evangelho, pregue, porque o Evangelho é poder. E esse é o tempo da colheita. O tempo da grande colheita chegou. Eu declaro isso em nome de Jesus. Estou falando isso pelo Espírito. Chegou o tempo da grande colheita. Chegou o tempo da grande colheita. Chegou o tempo da grande colheita. E eu vou falar que é a última colheita. Não tenho medo de falar isso, irmãos. É a última colheita. É a última colheita. Se não fosse assim, o Senhor não havia abreviado o tempo, porque ainda tem muitos que precisam ser salvos. Tem muitos
que precisam ser salvos. E esse é o tempo. Pequenos e grandes, o Espírito Santo vai te usar de uma maneira tão poderosa, tão grandiosa, com uma autoridade tamanha, querido, em nome de Jesus, que você vai ver pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo em muitos lugares. Isso já está acontecendo em muitos lugares desse planeta. Lugares, territórios, países. Deus tem salvado tribos, irmãos. Deus tem salvado pessoas presas na feitiçaria, no engano, de tribos africanas. A África já morreu muito cristão, mas a África está colhendo milhares. Querido, eu vi um batismo na internet, lá no Facebook, de cristãos se batizando no gelo. Querido, o Espírito Santo está colhendo os frutos dessa terra. Os frutos que foram predestinados para ser salvos. Então, tem ainda filhos aqui de Deus em Balneário Camboriú. Tem filhos de Deus, irmãos, aqui em Balneário Camboriú. Lá na tua cidade, lá em Itajaí. Ou lá onde você mora, onde você vive. Tem filhos de Deus. Essa é a última colheita. Qual é a última chuva? Temporã, né? É a última chuva. Esse é o tempo. Esse é o tempo. No meio de muitas provações é necessário. Quando a igreja era perseguida, maltratada, irmãos, se multiplicava cristãos. Se multiplicava cristãos. Quanto mais perseguia eles, quanto mais impedia a vida deles de falar, de pregar, mais eles pregavam. A oração deles não era para dizer, Senhor, retém esse inimigo, não. Senhor, nos dá mais ousadia. Nos dá mais coragem para falar desse evangelho. Nós precisamos disso, querido, coragem. Coragem do Espírito. Ousadia do Espírito. Porque uma ousadia do Espírito ninguém resiste. Ou o pecador fica com muita raiva, ou ele se rende. Duas coisas vão acontecer. Ou as pessoas vão ficar com muita raiva de você, ou elas vão se render ao senhorio de Jesus Cristo. Mas, irmão, não importa. O que importa é que pregamos o Evangelho. O que importa é que façamos esse ide dos últimos tempos, dos últimos dias nesse planeta. Para nós chegarmos lá diante do Senhor, ter algumas pedrinhas, né, acrescentadas na nossa coroa. Para termos a alegria, o prazer do galardão que o Senhor vai nos dar. Pelas vidas preciosas que foi alcançada através das nossas vidas. Que privilégio é esse, querido? Eu e você somos privilegiados nessa última colheita, porque essa última colheita vai ser, nós colheremos onde não plantamos. Aonde não plantamos, vamos colher. Muitos plantaram, tem gente que está com o espírito semeado de palavra, só vai esperar você chegar lá e colher o fruto. Você vai ser o ceifeiro para colher esse fruto. A palavra que vai ativar a fé. A palavra que vai ativar a fé, mas não é qualquer fé, é a fé para salvação, é a fé para ser salvo, é a fé para ser liberto, é a fé para ser curado. Você vai ser o ceifeiro, eu vou ser a ceifeira que Deus vai usar nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nesse tempo que nos resta nesse planeta, irmão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus, meu Pai eterno. Meu Deus. Irmão, vamos gritar pelas pessoas diante de Deus. Vamos gemer pelas pessoas. Vamos sentir dores de parto por elas. Se os homens nunca sentiram dores de parto, vão sentir. Quem nunca sentiu, vai sentir dores de parto. Aleluia.